Riram do pai viúvo na formatura, até ele entregar o diploma ao próprio filho. Riram quando o homem de macacão sujo entrou no auditório da formatura. Riram alto, sem disfarce, como se aquela figura deslocada fosse parte de algum esquete mal planejado. Ele atravessou o corredor central com passos pesados, botas enlameadas deixando marcas no tapete vermelho recém-estendido, e cada risada ecoava mais forte que a anterior. Os pais elegantes desviavam o olhar, constrangidos pela própria presença dele ali. As mães seguravam suas bolsas com mais força, como se aquele homem pudesse contaminar o ambiente com sua pobreza visível. O diretor da escola, sentado na mesa principal do palco, franziu a testa e sussurrou algo para a coordenadora ao seu lado, que imediatamente gesticulou para os seguranças nos fundos do salão. Era como se todos ali tivessem combinado silenciosamente que aquele pai não pertencia àquele lugar, àquela celebração de conquistas e futuros brilhantes. Mas ninguém naquela sala estava preparado para descobrir quem ele realmente era. Você teria ficado em silêncio ou também teria rido? Conte nos comentários o que faria nessa situação. O auditório estava impecável, flores brancas decoravam cada canto, balões dourados formavam arcos elegantes sobre o palco, e uma faixa enorme anunciava em letras garrafais: Formatura Ensino Médio, Turma 2025. Era a cerimônia mais importante do ano, aquela que marcava a passagem dos jovens para a vida adulta, para as universidades, para os sonhos que finalmente poderiam se tornar realidade. Famílias inteiras se apertavam nas cadeiras estofadas, celulares erguidos, sorrisos ensaiados, roupas de grife perfeitamente ajustadas. Tudo precisava ser perfeito, tudo precisava ser digno de ser postado, compartilhado, celebrado. E então, ele entrou. Marcos tinha 42 anos, mas parecia carregar 60 nas costas curvadas. O macacão azul marinho estava manchado de graxa e cimento. As mãos ásperas seguravam um boné desgastado que ele tirou respeitosamente ao cruzar a porta. Seu rosto queimado de sol contrastava com a pele clara e bem cuidada dos outros pais. Ele não tinha gravata, não tinha terno, não tinha nem mesmo uma camisa limpa para vestir, porque Marcos havia saído direto da obra onde trabalhava há 14 horas seguidas, sem pausa para almoço, sem tempo para voltar para casa e trocar de roupa. Ele tinha prometido ao filho que estaria ali, e Marcos nunca quebrava promessas. As risadas começaram baixas, quase envergonhadas, mas cresceram conforme ele avançava. Um grupo de mães no terceiro corredor trocou olhares indignados. Um pai de blazer cinza comentou alto o suficiente para ser ouvido. Inacreditável que deixem qualquer um entrar aqui. Marcos ouviu. Sempre ouvia, mas continuou andando, olhos fixos no palco onde, em instantes, seu filho subiria para receber o diploma. Nada mais importava. Ele encontrou um lugar vazio nos fundos, longe das famílias bem vestidas, e sentou-se em silêncio. Ninguém sentou ao seu lado. As cadeiras ao redor permaneceram vazias, como se a pobreza fosse contagiosa. Marcos cruzou as mãos no colo, dedos calejados entrelaçados, e esperou. Seu coração batia mais rápido que o normal, não pelo constrangimento, mas pela ansiedade de ver o rosto de Gabriel quando ele subisse naquele palco. Porque Gabriel não sabia o que o pai havia feito para que aquele momento fosse possível. Não sabia o preço que Marcos pagou para que ele estivesse ali, formando-se na melhor escola particular da cidade, cercado de privilégios que eles nunca tiveram. Se histórias de pais que recusam desistir tocam seu coração, inscreva-se agora. Toda semana, mais histórias reais e poderosas como essa. A cerimônia começou com o hino nacional. Todos se levantaram. Marcos também, botas enlameadas fazendo pequenos ruídos contra o chão de madeira. A coordenadora pedagógica subiu ao palco, microfone em mãos, sorriso perfeito colado no rosto. Ela falou sobre conquistas, sobre o futuro, sobre o orgulho que todos deveriam sentir. Mas seus olhos, por uma fração de segundo, pousaram em Marcos, e algo parecido com desprezo passou por eles. Ela continuou o discurso como se ele não existisse. Gabriel estava sentado na primeira fileira com os outros formandos. 17 anos, uniforme impecável, cabelo penteado com cuidado. Ele era bonito como a mãe. Tinha os olhos dela, aquele brilho suave que iluminava qualquer ambiente. E tinha a determinação do pai, aquela teimosia silenciosa que transformava obstáculos em degraus. Gabriel era o melhor aluno da turma, bolsa integral, medalha de honra ao mérito, aceito em 3 universidades federais. Ele era tudo o que Marcos sonhou que fosse, tudo o que Clara teria se orgulhado de ver. Clara. Marcos fechou os olhos por um instante e ela estava ali.
rindo naquele jeito dela, luz nos olhos, mão pousada suavemente sobre a barriga grávida. Eles tinham 19 anos quando Gabriel nasceu. Eram jovens demais, pobres demais, assustados demais, mas eram felizes. Clara trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital. Marcos fazia bicos em construções. Dividiam um barraco de 2 cômodos na periferia da cidade, mas todas as noites jantavam juntos, riam juntos, planejavam juntos. Gabriel cresceu cercado de pouco dinheiro, mas de muito amor, e isso bastava. Até o dia em que Clara começou a sentir dores de cabeça. Dores que ela ignorou durante meses, dizendo que era cansaço, estresse, nada demais. Até o dia em que desmaiou no meio do plantão e o diagnóstico veio como um soco no estômago. Tumor cerebral, avançado, inoperável. 6 meses de vida, talvez menos. Ela morreu 3 meses depois. Gabriel tinha 7 anos. Marcos se lembrava da última conversa. Clara deitada na cama do hospital, tão magra que parecia uma sombra de si mesma, mas ainda tentando sorrir. Ela segurou a mão dele com força surpreendente e sussurrou: "Promete que vai cuidar dele. Promete que ele vai ter a vida que a gente nunca teve. Promete, Marcos." E ele prometeu. Enquanto as lágrimas desciam pelo rosto, enquanto o coração se despedaçava, ele prometeu. Nos 10 anos seguintes, Marcos trabalhou sem parar. 2 empregos, às vezes 3. Obras de construção durante o dia, limpeza de prédios à noite, bicos de pintura nos fins de semana. Ele dormia 4 horas por noite, comia uma refeição por dia, usava a mesma roupa até rasgar. Cada centavo que ganhava era investido em Gabriel. Escola particular, livros, cursos, materiais. Gabriel nunca soube o quanto o pai passava fome para que ele tivesse comida na mesa. Nunca soube quantas vezes Marcos trabalhou doente, febril, quase desmaiando, porque não podia perder um dia de pagamento. E agora, ali naquele auditório cercado de riqueza e desprezo, Marcos sentia que cada sacrifício valia a pena. A coordenadora chamou o primeiro nome. Os aplausos começaram. Um por um, os formandos subiam ao palco, recebiam o diploma, posavam para fotos, desciam sorrindo. As famílias gritavam, vibravam, gravavam cada segundo. Marcos esperava. Seu coração batia mais rápido a cada nome chamado. Ele limpou as mãos sujas no macacão, tentando tirar ao menos um pouco da graxa que parecia ter se tornado parte da sua pele. E então, o nome veio. Gabriel Henrique da Silva. Marcos se levantou instintivamente, como se o corpo reagisse antes da mente. Gabriel subiu ao palco, passos firmes, sorriso largo. Ele procurou pelo pai na plateia, olhos varrendo os rostos até encontrá-lo nos fundos, e seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Não por vergonha, nunca por vergonha, mas por preocupação. Gabriel sabia o quanto aquilo custava ao pai. Sabia que Marcos estava ali após 14 horas de trabalho braçal, sem descanso, sem comida decente, apenas por amor. A coordenadora estendeu o diploma, mas antes que Gabriel pudesse pegá-lo, o diretor da escola, um homem de terno impecável e postura rígida, levantou-se da cadeira e se aproximou do microfone. Ele limpou a garganta, ajustou os óculos e falou com aquela voz grave que impunha autoridade. Antes de entregarmos este diploma, gostaria de fazer um agradecimento especial. A plateia ficou em silêncio. Gabriel parou no meio do palco, confuso. Marcos sentiu o estômago revirar. O diretor continuou. Este ano, nossa escola passou por uma grande reforma. Novos laboratórios, nova biblioteca, quadras reformadas. Tudo isso foi possível graças ao trabalho incansável de profissionais dedicados. Ele fez uma pausa olhando diretamente para Marcos. E um deles está aqui hoje. As cabeças se viraram. Sussurros correram pelo auditório. Marcos sentiu o sangue gelar. Marcos da Silva trabalhou nessa obra durante 8 meses. Sozinho, ele construiu cada parede da nova biblioteca. E quando descobrimos que seu filho estudava aqui, quando vimos o esforço sobre-humano que ele fazia, trabalhando 16 horas por dia para pagar a mensalidade, tomamos uma decisão. O diretor gesticulou para que Marcos se aproximasse. Ele hesitou, pernas tremendo. As mesmas pessoas que riram minutos atrás agora o observavam em silêncio. Gabriel no palco tinha lágrimas nos olhos. "Venha, por favor." Marcos caminhou pelo corredor. Desta vez, ninguém riu. O silêncio era ensurdecedor. Ele subiu os degraus do palco, botas pesadas, mãos tremendo. O diretor colocou a mão em seu ombro.
Marcos, você não precisava mais pagar as mensalidades. Oferecemos bolsa integral para Gabriel há 6 meses, mas você recusou. Disse que queria pagar com o próprio trabalho. Disse que era uma questão de honra. A plateia permanecia muda. Algumas mães limpavam lágrimas discretamente. O pai de Blazer cinza olhava para o chão. Então decidimos que a pessoa certa para entregar o diploma ao melhor aluno da turma não sou eu, é você. O diretor colocou o canudo vermelho nas mãos de Marcos. O auditório inteiro explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados, eram aplausos genuínos, carregados de reconhecimento e vergonha pelo julgamento inicial. Marcos olhou para o diploma, depois para Gabriel, que chorava abertamente agora. Você lutaria assim pelo futuro de alguém que ama, ou desistiria no meio do caminho? Diga nos comentários. Marcos estendeu o diploma para o filho. Gabriel deu 2 passos à frente e o abraçou com força, esquecendo o protocolo, esquecendo as câmeras, esquecendo tudo. Ele sussurrou no ouvido do pai. Obrigado, por tudo, por nunca desistir. Marcos segurou o filho com força. Aquelas mãos calejadas que construíram bibliotecas agora seguravam o futuro que sempre sonhou dar. Quando se separaram, Gabriel pegou o diploma e ergueu-o alto. A plateia aplaudiu ainda mais forte. Marcos desceu do palco, mas desta vez as pessoas se levantaram, uma a uma, em onda, até que todos estavam de pé, aplaudindo o homem de macacão sujo que eles julgaram tão rapidamente. A coordenadora, que minutos atrás olhara para ele com desprezo, agora segurava um lenço nos olhos. O pai de Blazer cinza se aproximou de Marcos quando ele voltou ao seu lugar e estendeu a mão. Me perdoe, disse simplesmente. Marcos apertou aquela mão com a firmeza de quem conhece o valor do perdão. A cerimônia continuou, mas ninguém mais prestava atenção nos outros diplomas. Todos os olhares, vez ou outra, voltavam-se para Marcos, sentado nos fundos, finalmente em paz. Ele pensou em Clara, pensou em como ela estaria orgulhosa, pensou em como cada noite sem dormir, cada refeição perdida, cada dor nas costas que ele ignorou, tudo levou até aquele momento. Quando a cerimônia terminou, Gabriel veio correndo. Ele segurava o diploma como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pai, vamos tirar uma foto? Marcos hesitou, olhando para o macacão sujo. Assim mesmo? Eu tô uma bagunça. Gabriel sorriu, aquele sorriso que era pura Clara. Assim mesmo, do jeito que você é, do jeito que sempre esteve comigo. Eles posaram juntos na frente do painel decorado. Pai e filho, obra e resultado, sacrifício e conquista. A foto saiu tremida, porque a mãe que tirou estava chorando, mas era perfeita. Nos dias seguintes, a história de Marcos se espalhou. Jornais locais publicaram matérias, redes sociais compartilharam o vídeo da cerimônia milhares de vezes. Pessoas que nunca o conheceram enviaram mensagens de apoio. Uma empresa de construção grande ofereceu um emprego fixo, com carteira assinada e salário digno. Marcos aceitou. Não pelo reconhecimento, mas porque significava que ele poderia trabalhar menos horas e passar mais tempo com Gabriel antes que ele fosse para a universidade. Gabriel foi aprovado em engenharia civil na Universidade Federal. Ele disse ao pai que queria construir coisas, como ele, mas não apenas prédios. Queria construir futuros, oportunidades, pontes entre pessoas que a sociedade insiste em separar. E Marcos sabia que o filho faria exatamente isso. Alguns meses depois, na semana antes de Gabriel partir para a universidade, eles voltaram juntos àquela escola. Marcos mostrou ao filho cada parede que construiu, cada tijolo que assentou. A biblioteca agora estava cheia de estudantes, jovens como Gabriel, lendo, estudando, sonhando. Tudo isso aqui, filho, eu fiz pensando em você. Cada parede é uma promessa que eu fiz para sua mãe, e eu cumpri. Gabriel passou a mão pela parede de tijolos vermelhos, sentindo a textura áspera. Ela tá orgulhosa, pai. Eu sei que tá. Marcos acenou com a cabeça, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Eles saíram da biblioteca juntos e pela primeira vez em 10 anos, Marcos sentiu que podia respirar. O peso nos ombros, aquele que ele carregava desde que Clara fechou os olhos pela última vez, finalmente havia diminuído. Não desapareceu, nunca desapareceria completamente, mas agora era suportável, porque a promessa foi cumprida, porque o filho estava bem, porque o amor havia vencido. Naquela noite, Marcos tirou uma foto emoldurada da gaveta. Era de Clara, grávida, sorrindo para a câmera. Ele a colocou ao lado da foto da formatura, aquela com ele e Gabriel abraçados. 2 gerações, 2 histórias, um único amor atravessando tudo.
A gente conseguiu. Ele sussurrou para a foto dela. Nosso menino vai ser alguém na vida. E ele vai lembrar de onde veio. Vai lembrar que amor não se mede em dinheiro, mas em sacrifício. Em estar presente quando é mais difícil. Em não desistir nunca. Gabriel saiu para a universidade 3 semanas depois. Marcos o ajudou a arrumar as malas, deu conselhos sobre como lavar roupa e cozinhar macarrão sem queimar. Eles riram, abraçaram-se longamente na porta e Marcos viu o ônibus partir levando seu filho para um futuro que ele mesmo construiu com as próprias mãos. Ele voltou para casa, para o silêncio que agora seria mais presente, mas não vazio, porque cada cômodo daquele lugar pequeno e simples estava cheio de memórias, cheio de amor, cheio de propósito. E enquanto Marcos preparava o café da manhã no dia seguinte, sozinho pela primeira vez em 17 anos, ele sorriu, porque sabia que havia feito o suficiente, mais que suficiente. Ele havia honrado a promessa, havia dado ao filho a vida que ele e Clara nunca tiveram. E isso, no final, era tudo o que importava. A verdadeira riqueza de um homem não está no que ele veste, mas no que ele está disposto a sacrificar por aqueles que ama. Nunca julgue alguém pela aparência. Você não sabe que batalhas essa pessoa está enfrentando silenciosamente. Você não sabe que promessas ela está cumprindo enquanto o mundo ri. Se essa história tocou você, inscreva-se agora para mais histórias reais e poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão impactante que você nunca vai esquecer.